1 milhão de clientes perdidos e uma desvalorização de 150 bilhões de dólares. Este era o cenário catastrófico que a Netflix enfrentava há menos de 2 anos. Enquanto concorrentes como a HBO Max e a Disney Plus cresciam vertiginosamente, a líder de mercado assistia a sua fatia no mercado diminuir cada vez mais. Contudo, os resultados divulgados pela empresa no último trimestre mostram que a Netflix não só se recuperou, mas praticamente dobrou o número de assinantes em relação à segunda colocada, atingindo um faturamento de 9 bilhões de dólares e um lucro líquido de 2,36 bilhões de dólares. Mas afinal, quais foram as estratégias utilizadas pela Netflix para virar esse jogo em tão pouco tempo? É o que vamos descobrir hoje, conectando os pontos. Que a Netflix revolucionou a forma como consumimos filmes e séries, todo mundo já sabe. Criada inicialmente como uma locadora de DVDs por correio, a empresa foi responsável por criar o conceito de streaming que conhecemos hoje. 10 anos após a companhia ser fundada por Reed Hastings, a Netflix lançou a primeira versão de sua plataforma de streaming. E seu objetivo era apenas facilitar a forma como consumimos conteúdo audiovisual. Se antes você precisava se deslocar para assistir um filme no cinema ou alugar em uma locadora, agora o filme vai até você. E é aqui que entra a primeira estratégia da Netflix: inovação aliada à visão de mercado. Em 2014, Mark Randolph, ex-diretor da Netflix e cofundador da empresa, revelou em entrevista que desde o início do projeto, lá em 1997, eles já sabiam que o aluguel de DVDs por correio era apenas uma fase e que o futuro estava na internet. Por isso, em 2003, a Netflix criou uma tecnologia chamada Cinematch, que recomendava títulos aos seus clientes com base nos seus históricos de locação, mais ou menos o que o algoritmo do YouTube faz por aqui. Enquanto a gigante Blockbuster faturava 16% de sua receita com multas de atraso de DVDs, a Netflix não cobrava taxas e também oferecia conforto e uma experiência personalizada. E foi exatamente com este foco no cliente que a então pequena startup americana aniquilou o principal player do mercado. Sem concorrentes, a Netflix possuía 6,3 milhões de assinantes em 2006, um crescimento de 79% ao ano desde seu ano de fundação. Tudo indicava que a Netflix seguiria com a sua estratégia vitoriosa, mas não foi o que aconteceu. Influenciado pelo livro Só os Paranoicos Sobrevivem, de Andrew Grove, lendário ex-CEO da Intel, Reed Hastings pisou no acelerador no processo de transição de negócios da Netflix, focando 100% no streaming. Desde cedo, a Netflix mostrava que não tinha medo de inovar e experimentar novas estratégias. A empresa já entendia que essa disposição para se adaptar é essencial para se manter relevante no mercado em constante mudança. Aliás, anota aí a terceira lição. A abordagem agressiva gerou impactos imediatos. Em 2011, a empresa teve um crescimento de 283%, atingindo a incrível marca de 21 milhões de assinantes e vencendo a desconfiança de Wall Street. De olho nesse crescimento, os grandes estúdios de Hollywood passaram a cobrar mais caro por licenciamentos de seus filmes e séries. E nesse momento, o que poderia ser o problema que daria início à ruína do negócio, na verdade, foi tratado como uma oportunidade responsável por virar o jogo. Percebendo o movimento, a Netflix seguiu investindo bilhões em conteúdo. Mas agora, além de licenciar filmes dos grandes estúdios, ela passou a focar na produção de conteúdo original. Um golaço! Em 2013, a empresa lançou House of Cards, sua primeira série original. Sucesso de crítica e de audiência, a série estrelada por Kevin Spacey venceu um Emmy e foi a grande responsável pelo número de assinantes da Netflix disparar. It's all going according to my plan. A estratégia se mostrou tão acertada que criou uma espécie de ciclo virtuoso que até hoje rege a empresa. Quanto mais sucessos originais, mais assinantes. Quanto mais assinantes, mais dinheiro. Quanto mais dinheiro, mais sucessos originais. Em pouco tempo, a Netflix dobrou seu número de assinantes, 159 milhões, e triplicou as ações da empresa, tornando-se a empresa mais lucrativa da década. Em 2021, a Netflix
Netflix contava com 20% de todo o público mundial de streaming, um verdadeiro domínio do mercado. E foi exatamente neste contexto que a primeira grande crise da Netflix começou. As ações da Netflix caíram 35%. Isso é filme de terror no mercado financeiro. O movimento acontece um dia depois da divulgação de um balanço que, pela primeira vez, revelou uma queda do número de novas assinaturas. Percebendo o sucesso arrebatador da Netflix, os estúdios mais uma vez entraram em cena. Desta vez, em vez de aumentarem novamente os preços de licenciamentos de conteúdos, os estúdios escolheram outro caminho para lucrar mais com suas produções, o caminho trilhado pela Netflix. Antes parceiros, os estúdios agora se tornavam concorrentes com suas próprias plataformas de streaming. HBO Max, Disney Plus e Paramount Plus foram alguns dos fortes concorrentes que surgiram no mercado. E a Netflix sentiu o golpe. Afinal, a plataforma já não poderia contar mais com as animações da Disney, os blockbusters da Marvel ou das séries da Warner, como a queridinha Friends, que frequentemente estava no top 10 do streaming. O enfraquecimento do catálogo, é claro, refletiu no número de assinantes. Em abril de 22, a Netflix registrou uma queda em seu número de assinantes pela primeira vez em 10 anos. E este número não foi baixo. 200 mil pessoas deixaram de assinar a plataforma. Com a queda, a empresa chegou a perder 150 bilhões de dólares em valor de mercado em poucos meses. Na contramão, a Disney Plus cresceu 4 vezes mais que a Netflix em 2022, terminando o ano com 130 milhões de assinantes. A perda desses conteúdos também virou um custo relevante para a empresa. Enquanto a HBO Max, Disney e Paramount possuem sua própria biblioteca, a Netflix depende de outras produtoras para preencher seu catálogo. Com mais concorrência no mercado, os licenciamentos ficaram ainda mais caros. Em 2018, a Netflix gastava 6 bilhões de dólares. Em 2022, este valor saltou para 17 bilhões, mais do que o dobro. Estes custos se refletiram no valor dos planos, que ficaram mais salgados. O aumento, é claro, levou uma galera para a concorrência. Números de assinantes caindo, concorrentes crescendo e um mercado cada vez mais competitivo. A guerra dos streamings, pela primeira vez, preocupava a Netflix. Diante deste cenário, a Netflix se viu obrigada a encontrar soluções para manter e expandir sua base de assinantes. E como em toda a guerra, a experiência é uma arma fatal. Há um pouco mais de um ano, quando a Netflix ainda se recuperava desta crise, Barry Diller, um dos maiores nomes do setor de mídia dos Estados Unidos, deu uma declaração importante que nos ajuda a entender o porquê a Netflix está tão à frente de seus competidores. Barry afirmou que, na verdade, a guerra dos streamings já foi vencida pela Netflix anos atrás, por serem os que melhor entendem sobre a escala e o ritmo de produção de conteúdo para este mercado. A fala de Diller explica um ponto muito importante. A Netflix ficou praticamente uma década sem concorrentes, um fenômeno semelhante ao que ocorreu com Bezos e a AWS, que ficou 7 anos sem competição. Tempo suficiente para construir algumas vantagens competitivas, sendo a principal delas um banco de dados que pauta inclusive as decisões criativas da plataforma, com foco no comportamento de consumo dos seus assinantes, algo que a concorrência está começando a mapear nestes últimos 4 ou 5 anos. E com base nestes aprendizados, a Netflix encontrou algumas soluções pontuais e eficientes para recuperar o seu domínio no mercado. A primeira solução ainda se encontra no conteúdo original, que só pode ser encontrado lá. Mas agora, com uma diferença. A Netflix está apostando alto na produção de conteúdo internacional, tornando-se uma plataforma global de conteúdos. A Netflix deixou de focar apenas nos Estados Unidos, onde parecia estar muito próxima de um teto, e buscou uma nova base de assinantes em países estrangeiros. Se você parar para pensar, muitos sucessos recentes da Netflix não são produções americanas. A sul-coreana Round 6, a espanhola La Casa de Papel, a alemã Dark e a britânica Peaky Blinders são apenas alguns exemplos. A estratégia deu tão certo que hoje 70% dos atuais usuários da Netflix estão fora dos Estados Unidos. E se está funcionando, a Netflix seguirá fazendo. Para 2024, a plataforma anunciou um investimento de 15,4 bilhões de dólares para produzir ou licenciar séries, filmes e documentários, dos quais 7,9 bilhões de dólares serão destinados a países fora da América do Norte. Mas também tiveram decisões polêmicas, como a criação de um plano com anúncios, como estes que me interrompem toda hora aqui no YouTube. A decisão foi muito criticada pelo público em um primeiro momento, mas, curiosamente, hoje este plano já representa 40% das assinaturas da empresa. A ideia da Netflix é monetizar a plataforma com anunciantes, e
assim reduzir o valor cobrado para o público, já que o alto preço era um dos fatores que estava afastando assinantes. Com essa flexibilização, a Netflix fica ainda mais acessível para uma parte da população e diversifica sua base de clientes. E as mudanças polêmicas não param por aí. A empresa passou a cobrar R$12 para o compartilhamento de senhas. Segundo o streaming, essa prática entre pessoas que não moram na mesma residência estava impactando o faturamento da empresa e, por consequência, afetando os investimentos em novas produções. A decisão pode ter chateado muita gente, mas parece que a Netflix acertou na decisão. Apenas no primeiro trimestre de 2023, quando a medida foi adotada, a Netflix conseguiu 13 milhões de novos assinantes, um crescimento de 12% em relação ao mesmo período de 2022, totalizando 260 milhões de assinantes, o que pode ser considerada a nossa 8ª lição. As decisões de uma empresa devem ser sempre baseadas em estudos e dados, e nunca em achismos ou no medo de ser impopular. O fato é que as convicções da Netflix se mostraram eficazes, já que 2 anos após a crise enfrentada pela empresa, a guerra dos streamings parece estar bem mais tranquila para a empresa. Em outubro deste ano, a Netflix divulgou um crescimento de 41% nos lucros em comparação ao terceiro TRI de 2023, e um crescimento de 14% em seu número de assinantes do ano passado para cá. E o mais importante, praticamente dobrou o seu tamanho em relação ao seu segundo maior concorrente, o Disney Plus, que inclusive já estuda voltar com o licenciamento dos conteúdos para a Netflix. Uma verdadeira aula de marketing e estratégia, que pode servir lições valiosas para qualquer negócio. E aí, curtiu esse vídeo? Fala aqui pra mim nos comentários se você é um dos milhões de assinantes da Netflix. Aproveita e recomenda aqui um filme ou uma série pra eu assistir nesse final de semana. E pra ter mais vídeos como esse, responde aqui, qual outra empresa que você quer que conectemos os pontos na nossa análise, hein? Até mais!